Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, na graça? Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e mais uma vez eu quero deixar aqui um vídeo para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz e graça a todos. Eu quero deixar aqui um, um vídeo com um tema bastante maravilhoso. Louvado seja o nosso Criador. O que você sabe sobre Jesus e a graça? O que você sabe sobre Jesus e a graça? Muito bem. Você sabe qual foi o verdadeiro motivo da morte de Jesus? Você saberia me responder? Quantos crentes que ainda não sabem se ele foi salvo para quê ou se foi salvo do quê? Então veja bem, a minha pretensão, o meu objetivo com este vídeo é esclarecer o que muita gente tem dificuldade de entender. Muita gente tem essa dificuldade de entender. Então veja bem, na visão de Jesus, na visão de Deus, o que é vida eterna? A vida eterna, segundo a Bíblia, em João, capítulo 17, é muito simples. Não é aquilo que foi nos ensinado desde quando nós era menininho, nos templos evangélicos, na religião. Na visão de Jesus, vida eterna é isso aqui, ó. Versículo 3 do capítulo 17 de João. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Mas foi nos ensinado nos templos evangélicos que a vida eterna é eu me sacrificar, fazendo ou deixando de fazer alguma coisa. Mas nós fomos ensinados errado. Por quê? Porque nós fomos ensinados a ficar preso como gado para abate. Eu já falei isso no outro vídeo. Então veja bem, quando nós que somos cristãos aprendemos que nós já fomos libertos, eu já nasci liberto, você já nasceu liberto. Então a Bíblia diz que quem continua praticando os rudimentos da lei, trazendo sobre a sua vida os rudimentos da lei, ele está sob maldição. Ah, mas, irmão Alberto, é verdade? É verdade sim. Por quê? Poucas pessoas sabem o verdadeiro motivo da morte de Jesus. Jesus veio morrer porque a lei, o antigo pacto, ela era enferma. Pela lei, o antigo pacto, ninguém conseguia se justificar diante de Deus. Então veja bem, você já ouviu falar em pareidolia? Já ouviu pareidolia? O que é a pareidolia? A pareidolia é aquilo que o nosso cérebro ele procura padrões conhecidos em coisas desconhecidas. Quando você olha para o céu, às vezes você vê uma nuvem parecendo um cachorrinho, às vezes você vê uma nuvem parecendo um boi, parecendo um carro, parecendo, sei lá, qualquer coisa, um avião. Isso chama-se pareidolia. Quer dizer, o nosso cérebro, ele consegue procurar um padrão conhecido por uma coisa que é desconhecida. Em outras palavras, enxergar, o nosso cérebro, através da pareidolia, ele consegue enxergar numa imagem aquilo que seu cérebro configurar. Isso a religião fez com a gente ou conosco durante muitos anos, muito tempo. Eles nos ensinaram que para a gente ser salvo, depende de mim, depende de você. Isso é o que eles tentaram colocar na nossa cabeça. E a gente aceitou isso por muito tempo. Por quê? Porque a gente não entendia a Bíblia. A gente não entendia as revelações da graça de Deus. Mas a tecnologia aumentou. A ciência aumentou. As pessoas hoje têm acesso à informação. Então, as pessoas têm acesso à história. Você quer saber o que é realmente a história daquilo que a Bíblia fala no Velho Testamento? Eu vou te indicar, estude Flávio Joséfo.
Seja um leitor de Flávio Joséfo, a história dos hebreus, desde Abraão até a queda de Jerusalém, e você vai ver que tudo que a Bíblia registra com respeito à história, até mesmo no Novo Testamento, ela te conta. Aí a gente ficou preso durante muito tempo, não é? Que as coisas ainda vão acontecer, vão acontecer, vão acontecer. Jesus nunca disse que quem viria sobre as nuvens do céu seria Jesus de Nazaré, seria Cristo ressuscitado, seria o Messias ou seria Jesus, Filho de Deus. Ele sempre diz: quem vai vir sobre as nuvens do céu é o Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Porque só quem traria o juízo sobre a nação de Israel, Mateus 24, era o Filho do Homem. E nuvem do céu não tem nada a ver com literal. Nuvem do céu representava juízo. Se você for no Velho Testamento, em Gênesis, por exemplo, José falou com seu pai assim: ó pai, eu tive um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. Sabe qual foi a resposta do seu pai? Quem disse que o sol, a lua ou as estrelas iria se dobrar perante você? Não, não foi isso que o pai de José disse. Ele falou assim: quem disse que seu pai, sua mãe e seus irmãos vão se curvar perante você? Mas foi esse o sonho que José disse? Não foi. Mas da cultura judaica, o sol já representava o pai de família, a lua representava a mãe de família e as estrelas representavam irmãos ou famílias. Então, meu querido, aprenda uma coisa: as três linguagens da Bíblia. A Bíblia foi escrita literalmente, simbólica e também figurativa ou figura. Então, se a gente não aprender isso, temos que aprender em todos os sentidos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz algumas anotações aqui. Uma das coisas que a gente tem que aprender também na Bíblia é isso aqui, ó, que eu fiz umas anotações aqui. Se a gente não aprender isso aqui, a gente nunca vai entender a palavra de Deus. Nós temos que estudar a Bíblia aprendendo a realmente a respeitar as coisas, porque do contrário, a gente não vai sair do lugar mais de jeito nenhum. Então, quer dizer, nós que dizemos que somos cristãos, dizemos que somos servos de Deus, então aonde nós vamos parar se a gente não procurar entender o que a gente lê? Nós vamos ficar sendo manipulado o tempo inteiro. E é isso que nós vamos fazer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, você pergunta a um crente, se ele sabe verdadeiramente o propósito da morte de Jesus, muita gente não vai responder não. Mas é muita gente que não vai responder. Então, o que nós temos que aprender, antes de nós abrir a Bíblia para ler, nós temos que abrir a nossa mente. E nós precisamos também saber, ou o que nós precisamos saber sobre textos e contexto, primeiro, é a importância do análise textual da Bíblia. Segundo, a colocação verbal de um texto. Terceiro, não ignorar a história de jeito nenhum. Quarto, nós precisamos respeitar a colocação verbal de um texto. Quinto, contexto cultural, social ou histórico. Então, nós precisamos aprender tudo isso. Do contrário, nós vamos fazer igual aqueles que nos enganaram a vida toda. O que eles fizeram com nós? Com a gente? Eles futurizaram todos os textos da Bíblia para nós achar que tudo foi escrito para nós hoje. Mas quem disse? Quem disse isso? Então, meu querido, eu quero fazer só uma pergunta. Você sabe realmente
por que que Jesus morreu? Jesus morreu para quê ou por quê? Jesus morreu para quê? Por quê? Você já se fez essa pergunta? Qual foi o verdadeiro motivo da morte de Jesus? Vamos para Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Talvez só alguns versículos aqui que fala assim. Versículo 2 do capítulo 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto que ela estava enferma pela carne. Deus, então, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Pela lei ninguém se salvava. Pela lei ninguém se justificava diante de Deus. Jesus Cristo, ele morreu justamente para libertar aquelas pessoas que pela lei estavam condenadas pela carne. A lei estava enferma. Ninguém se justificava. Agora não. Agora em Cristo Jesus, nós não somos mais. Nós já nascemos depois da cruz. Nós já nascemos libertos. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 2, olha o que diz Hebreus 2. Vamos lá comigo. Eu vou correr para o vídeo não ficar muito longo. Hebreus 2, 14 e 15. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas. Algumas traduções não tem Cristo, tá? Também ele, Cristo, na minha tem. Também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem era o diabo aqui? A lei, porque diabo é um adjetivo, diabo não é um ser físico de chifre ou de rabo. Diabo significa opositor. Diabo significa aquele que se opõe. Diabo é um adjetivo. Mas eu aprendi errado. Eu aprendi que o diabo ele tem rabo, ele tem chifre, ele tem dentes grandes, né? Mas e aonde estaria Deus então, se o diabo conseguisse se rebelar no céu, trazendo 30% ou um terço dos anjos para cá? Deus não seria Deus, né? Você já parou para pensar nisso? Então, meu querido, Cristo morreu para libertar aquelas pessoas que viviam sob a lei. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é Velho Testamento, ainda é a velha aliança. A nova aliança é só depois que Cristo ressuscita. Você entendeu isso? Porque os 4 evangelhos, Jesus ainda não havia morrido. Jesus só ressuscita e sobe no início de Atos dos Apóstolos. E ensinaram isso errado para nós. Tá bom, meu querido? Então, você não precisa fazer nenhum sacrifício hoje, do jeito que a religião te ensina, para você ser salvo. Você já nasceu salvo. Você já nasceu sem maldição. Você já nasceu livre. Livre. Porque sabe o que tem dentro de você? O Espírito de Deus. Mas, infelizmente, os homens, eles não enxergam o Espírito de Deus dentro de nós. Eles só conseguem enxergar a minha carne. Ele consegue enxergar o meu osso, a minha pele. Ele consegue enxergar o meu nervo. Mas eles não enxergam o Espírito de Deus dentro de mim. Então, tá vendo aqui? O versículo 15 fala assim: e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Quem estava sujeito à escravidão aqui? Eram os que nasceram sob a lei. Eles estavam sujeitos à escravidão. Porque antigamente, até um crente, quando morria, um cristão, o espírito dele ficava retido, a alma ficava retido. Por quê?
porque não havia ainda aquele que superou a morte, no caso, Jesus Cristo, Filho de Deus. Você entendeu, meu filho? Veja o que diz Colossenses 2, 1 e 23. Colossenses 2, 1 e 23. Colossenses 2, é o 1 ao 23, mas eu não vou ler todo o texto, não. Eu vou ler o 13, 14. E a vós outro que estava morto nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Todos é quantos? Todos os nossos delitos. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, ordenanças essas que pertenciam à lei, nas suas ordenanças, a qual nos era contrário. Viu? Por que diabo é opositor? É contra. Diabo era a lei. Então o que acontece? Ele tirou do meio de nós, cravando na cruz. Cravou ou não cravou? Ou você não acredita que Jesus morreu e ressuscitou? O sistema te enganou a vida inteira e me enganou também. Agora, o mais importante que eu quero dizer, a coisa mais importante, vamos parar com os impostos ungidos. Vamos parar. No próximo vídeo, eu vou falar como é a verdadeira adoração a Deus. João 4. E se você de antemão começar a estudar João 4, você vai saber que ninguém adora a Deus na carne, nesse corpo. Nosso tabernáculo é isso aqui. Mas o importante para Deus é o que está dentro de nós, que é o Espírito. João 4. Isso ele falou com a mulher samaritana. Então pare com esses impostos ungidos. O que é o imposto ungido, irmão Alberto? Dízimos, ofertas, campanhas, vigília, porque o objetivo dessas ordenanças é um só: arrancar o seu dinheiro, arrancar tudo que você tem para sustentar os cães gulosos. Você é servo, você é filho de Deus, porque o maior sacrifício não é você que está fazendo mediante o seu corpo. O maior sacrifício quem fez foi Jesus. Você nasceu livre, você não nasceu para ser escravo, você nasceu livre em Jesus Cristo. Então veja bem, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Se a Bíblia diz que Jesus ele cravou na cruz tudo que havia contra nós nas ordenanças da lei, no império da lei, então por que nós vamos voltar de novo aos rudimentos do homem? Por quê? Qual é o propósito disso? Nos enganar e nos continuar enganando. Meu querido, você que tem acesso à internet, você que tem acesso às informações, procure saber. Acompanhe os pregadores da graça de Deus no mundo, no Brasil principalmente, e vejam lá que as pessoas estão abandonando os templos religiosos, porque ali eles só conseguem deixar a gente mais enfermo, mais enfermo. Eles ensinam que nós não estamos livres em Cristo. Eles ensinam que nós temos que fazer sacrifício ainda. E aí eles conseguem adoecer as pessoas. Eles conseguem tirar a sua tranquilidade. Eles conseguem tirar a sua alegria, a sua felicidade com sua esposa, com seus filhos, com sua família. Porque eles impõem a regra deles. Porque ele tem que sustentar os seus impérios. Viu, meu querido? Então, fica na paz e na graça, mas meditando na palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus. E eu quero aqui deixar o último versículo, Colossenses capítulo 2, do 20 ao 22. Colossenses 2, o 20 ao 22.
Colossenses 2, 20 ao 22. Vamos lá. Se estáis mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que você se sujeita ainda às ordenanças como se vocês vivessem no mundo? Entenda o que é mundo que Paulo está falando aqui. Mundo é viver sobre ordem de homem, viver sob a liderança dos homens. Então, tais como não toque, não prove, não manuseie, isso é tudo coisa do mundo, da velha lei. Todas essas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceito dos homens. Viu? Você sabia que eu achava que os ímpios eram aqueles que ainda estão lá fora, que não reconhecem Cristo como Salvador? Mas a Bíblia fala que ímpio é aquele que não reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e vive livre. Pense nisso, porque todos os templos judaizantes que ensinam as coisas da lei, tais como dízimos, tais como batismo na água, mesmo depois que Jesus ressuscita, muitos templos evangélicos, ministros ainda ensinam batismo na água. Santa Ceia, que não é santa, é Páscoa, é ceia, é alimento. Tem nada de santa. Quem botou santa foi o sistema religioso. E aquilo ali tinha um limite. Jesus falou isso. Fazer isso em memória de mim. Memória é enquanto ele estivesse morto. Você não comemora alguma coisa, você não faz alguma coisa em memória de quem está vivo. Então, todo templo religioso que ainda continua praticando a Santa Ceia ou ceia, pão e vinho, é porque para eles Jesus nunca ressuscitou. Jesus falou fazer isso em memória. Em memória é de quem está vivo. Você, quando vai no cemitério, você vê uma placa lá, em memória de fulano de tal. É porque fulano de tal está morto. Mas o nosso Jesus, o Cristo ressuscitado, ele vive. Ele vive. Jó 19, 25. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele, Cristo, ressuscitou. E eu não vou comemorar a morte dele, porque ele já ressuscitou. Meu querido, fique na paz. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, me ajuda. Eu estou começando agora no YouTube, eu preciso da sua ajuda. Se inscreva no canal, compartilhe, ajude-nos, tá? Faça o seu compartilhamento, deixa o seu like, o joinha, porque é muito importante. Visualize, mas deixa o seu like lá. Ajude-nos, porque eu só quero crescer no YouTube, porque eu sou um dos pregadores da graça também. Ensinador, pregador não, um dos ensinadores. Tá bom, meu querido? Ajude aí, divulgue, tá bom? E quanto mais like, mais o canal vai crescer, mas é para a honra e a glória do nosso Criador. Fica na paz. Irmão Alberto Lírio, o seu servo.